Olá, está começando mais um Ligado na Universidade e hoje vamos falar de um assunto muito importante, o respeito no ambiente acadêmico. No próximo dia 24 de junho vai ser realizado aqui no nosso campus um evento sobre a prevenção e o enfrentamento ao assédio e outras formas de violência. Aberto a toda a comunidade uspiana, esse encontro é promovido pela CIP, a Comissão de Inclusão e Pertencimento da FOB-USP, e também pela PRIP, que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da Universidade. E para a gente falar mais sobre esse tema, estou recebendo hoje aqui a professora Débora Viviane Ferrari, que é a atual presidente da CIP da FOB-USP. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e com a comunidade universitária. Professora, antes da gente falar do encontro, do evento em si, queria falar um pouco sobre a CIP, né? Comissão de Inclusão e Pertencimento. Esse é um órgão relativamente novo na universidade, né? Fala pra gente o que é a CIP, professora. A Comissão de Inclusão e Pertencimento, ela foi criada, elas foram criadas, né, as comissões, a partir da criação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Então, em cada unidade existe uma CIP, uma comissão estatutária, assim como nós sempre tivemos, né, comissão de graduação, comissão de pesquisa e inovação, comissão de extensão, nós temos aí a outra vertente, que é a inclusão e pertencimento. Aqui no nosso campus nós temos então duas comissões, uma que é da FOB-USP e a outra que é da outra unidade, que é a FM-BRU. E a CIP, ela é uma comissão que ela é responsável por apoiar, por zelar, né, por auxiliar na implementação das políticas de inclusão e pertencimento da própria PRIP, né, e fazer isso de uma forma muito articulada, né. Os temas que são tratados na CIP, inclusão, pertencimento, eles são temas transversais. Então a CIP, ela tem que trabalhar em articulação com as outras comissões estatutárias, né, com os próprios dirigentes, com os coletivos. Então, é um trabalho bastante articulado que nós realizamos. A gente pode dizer que a CIP é um braço da PRIP nos campi? Sim, a CIP, ela é uma comissão que reporta diretamente ela faz parte do Conselho de Inclusão e Pertencimento, né, o COIP, e ela está nessa interlocução constante com a própria PRIP. Tanto é que a PRIP frequentemente, quando vai publicar alguma resolução ou alguma portaria, a PRIP sempre encaminha para a CIPs para discussão no âmbito da unidade, né, e a CIP, por sua vez, repassa isso aos membros da sua unidade, né? Não só aos membros da comissão, mas muitas vezes nós fazemos consultas mais amplas, como foi o caso agora da resolução que falava da contratação, né, de pretos, pardos e indígenas para concursos docentes, então uma ampla divulgação para que as pessoas possam se manifestar, e a CIP encaminha essas demandas também da unidade para a PRIP. Então é uma via de mão dupla, esse diálogo ele é fundamental. Professora, a senhora falou isso da questão da contratação de docentes, a gente fala bastante sobre reserva de vagas. Sim. Tem também questões de saúde mental que a universidade tem se atentado, nesse sentido em que a USP está se demonstrando mais aberta a essas questões, mais preocupada com essas questões. Qual que é a importância de um órgão como a CIP? Olha, eu acho que a própria existência de uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, né, criada em 2022, como eu falei, e da CIP, ela já é um exemplo de avanço que houve e a importância de você ter uma instância específica. Veja bem, não é que anteriormente esses temas eles não eram tratados dentro da universidade. Sim, eles eram, mas estavam bastante pulverizados. Não tinha tanta articulação. Não tinha tanta, assim. Essa é a palavra, a articulação.
A partir do momento em que nós temos a CIP, né, a PRIP e a CIPES, para trabalhar em consonância com as outras comissões, com as outras instâncias dentro da unidade, dentro da universidade, e como um órgão estratégico, né? Acho que você reconhece, dá um maior, agrega, né, mais um valor para essas questões, né? Você cria existe uma pró-reitoria especificamente pensada para tratar dessas temáticas. Então, ela tem um local, né, específico, uma instância específica para acolher, para debater, para pensar de forma mais articulada e mais estratégica, eu acho, né? Acho que a USP reconheceu esses temas como sendo tão relevantes quanto o ensino, a pesquisa, né, a extensão universitária. Então, nesse momento em que se fala muito dessa abertura necessária, né, das universidades públicas, eu considero um ganho muito grande nós termos a CIPES e termos a PRIP em conjunto com os outros coletivos, colegiados, né, e comissões que já existiam, mas trabalhando de uma forma articulada. Professora, diante disso, a PRIP nasceu em 2022, logo depois vieram as CIPES. A senhora consegue enxergar já avanços no que esses órgãos, tanto a pró-reitoria quanto as comissões, se propõem? Dá para enxergar já avanços nesse sentido? Assim, acho que é importante, né, retomar, eu fui vice-presidente, né, da primeira comissão de inclusão e pertencimento aqui, que foi formada em 2023, então ela é bem recente. Professora Maria Fernanda era presidente, Professora Maria né? Fernanda, sim, trabalhamos em conjunto, e durante muito tempo a professora Maria Fernanda, ela foi representante da FOB na PRIP. No momento em que as comissões, né, ainda estavam, a própria legislação de como seriam montadas essas comissões, elas ainda estavam em formação. Então a professora Maria Fernanda, a quem eu agradeço muito, aprendi muito com ela, sendo vice-presidente, fez esse papel. Então é um período bastante pequeno para demandas que são não só da universidade, né, mas são demandas da sociedade. Históricas, né, professora? Históricas, e acho que isso é uma questão importante da gente lembrar, né? No final, a USP, ela reflete no seu microcosmo, né? A universidade é muito grande, mas vamos pensar em sociedade, ela acaba refletindo essas questões que acometem a sociedade como um todo, né? Então, acho que a gente avançou, as políticas de inclusão, o número de alunos PPI e de docentes aumentou, é suficiente? Não, não é, né? Nós temos hoje a meta dos 50% de alunos oriundos da escola pública, foi uma meta alcançada, que eu tenho muito orgulho, porque eu sou ex-aluna, né, dessa casa, e na minha época era de estudante, era realmente mosca branca. A gente vê um aluno que estudou teve toda a sua formação, né, até o ensino médio em escola pública. Hoje, isso não é mais tão difícil da gente encontrar. As políticas de permanência, eu acho que a situação aí da paralisação dos alunos traz essas reivindicações, mas que, lógico, existem, mas temos também que contemplar que houve um aumento, né, das ações de permanência estudantil, né, o número de bolsas, outros programas que permitem isso, na própria internacionalização, né, os programas de internacionalização com inclusão, e mais recentemente até mesmo a discussão das adaptações para pessoas com deficiência,
né, que existe de novo, não é que isso não era debatido antes, mas em 2025 existe uma resolução, né, existe uma portaria de 2024 para pessoas com transtorno do espectro autista, e quando eu falo pessoas, não são só, são alunos, docentes, servidores, né? Às vezes a gente pensa muito no aluno, né? O aluno também é contemplado nessas políticas, mas os outros membros da comunidade universitária também, que podem requerer um plano de adaptações, né, para poder cumprir com as suas obrigações, né, sejam elas acadêmicas, laborais. Então, eu acho que teve avanço sim, mas considerando, né, tudo que ficou represado, acho que a gente ainda tem bastante trabalho pela frente. Esse bastante trabalho pela frente, não fazer uma pergunta que parece até para político, né? Mas o que esperar desse mandato aí da senhora? No mandato da professora Maria Fernanda, com a senhora de vice, praticamente foi ali de implantar mesmo a CIP, né? Agora, o que esperar desse mandato da senhora, professora? Eu acho que os anos iniciais sempre são difíceis, né? Volto a falar, as temáticas que a CIP aborda nunca são temáticas fáceis de falar, né? Elas sempre envolvem, de novo, o macro, são temas que às vezes as pessoas falam de forma bastante apaixonada, né? Então, sendo uma pró-reitoria recente, a gente até não tem o caminho das pedras, né? Sim. Às vezes surgem temas que a gente mesmo não tem uma resolução, não estava no estatuto. É um aprendizado. É um aprendizado. Então, esse primeiro mandato, né, da professora Fernanda e eu como vice, e lógico, né, existia a comissão também. Sim. Foi um momento da gente conseguir entender até qual era o papel da CIP, onde que a gente ia, porque tudo que é transversal, a gente tem um medo também, né? A responsabilidade é de todos, mas pode ser de ninguém. Né? Não, isso aqui é o outro que faz, não, é aquele. Então, nesse primeiro momento foi de uma implementação, de uma articulação inicial, tentar entender qual era a proposta, né? Como funcionaria essa pró-reitoria. A professora Ana Lana e a própria PRIP sempre num diálogo muito frequente conosco. E então foi um período mais de reconhecimento das demandas, né, do terreno, vamos dizer assim. E esse reconhecimento a gente ainda precisa aprimorar, né? Tem várias perguntas que não ficaram respondidas. Agora, nessa gestão atual, a primeira coisa que nós tivemos a oportunidade de fazer foi rever o planejamento da CIP para a unidade, né? Ouvindo o planejamento da FOB como um todo. Então, nós pudemos retomar algumas coisas que o próprio contexto já é diferente, então, algo que a gente não tinha pensado há 2 anos atrás, mas que hoje é importante, conseguir trazer essa maior articulação. O nosso campus tem na área da saúde mental, né, desse acolhimento, né? Nós temos outros atores aqui dentro, como o próprio Centro Cuidar. Então, sim, vamos ver, né, como que a gente consegue trabalhar em conjunto com isso. Eu espero assim, que seja uma ampliação do diálogo, não só com os membros da CIP, mas com a comunidade, com os coletivos dos alunos, com as representações acadêmicas, as representações dos servidores técnico-administrativos, né, dos outros órgãos que estão aqui. Então, eu acho que a palavra é diálogo, né? A gente quer ampliar esse diálogo e dentro daquilo que for da nossa competência, né, apoiar para que a gente tenha cada vez mais aí ações que promovam esse bem-estar, né, a inclusão e o pertencimento na FOB. Professora, com base nisso, com base nessa proposta de diálogo, para a gente encerrar esse primeiro bloco, como contactar a CIP? Olha, a CIP, ela tem um e-mail que, como aqui nós temos o centro de pesquisa, né, que é a sigla também, a CIP, o nosso e-mail nós optamos por chamar de
PRIP Comissão, sem o tio. Certo. Então é pripcomissão@fob.usp.br, é a melhor forma de entrar em contato. Ou também eu estou no departamento de fonoaudiologia, a professora Mariana, que é a vice-presidente, está no departamento de prótese, mas podemos ser acessadas por esses canais. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui a professora Débora Viviane Ferrari, que é presidente da CIP da FOB USP, que promove no próximo dia 24 de junho um evento sobre respeito no ambiente acadêmico. Bom, professora, no bloco anterior a gente falou bastante da comissão, agora eu queria falar um pouco mais desse encontro. Qual que é o grande objetivo desse evento, professora? O objetivo primordial do evento é conscientização. Né? Nós já tivemos em 2023 um evento dessa natureza aqui na FOB, inclusive com uma das convidadas que aceitou estar conosco novamente, mas de 2023 para cá houve uma modificação, né, das pessoas que estão aqui hoje na FOB. Então nós julgamos oportuno, né, e a temática é sempre relevante, né, falar de respeito no ambiente acadêmico, e esse respeito tem uma gama bem ampla, né, a diversidade, ao outro, as relações humanas, né, que o respeito é uma base fundamental. Então nós julgamos oportuno, também ouvindo uma demanda da própria FOB, voltar a tratar desse assunto, mas agora com uma perspectiva um pouco mais ampla, né, que é realmente não só falar das questões de o que fazer quando algo acontece, mas tratar da prevenção, né, como que a gente pode prevenir que essas situações de assédio e situações de violência elas não aconteçam, né? Como que a gente pode prevenir, que elas aconteçam no ambiente universitário. Então, isso era uma dúvida. Eu vi no título do evento lá que estava falando de prevenção e enfrentamento. O enfrentamento é algo mais palpável, né? Uhum. Então, é possível a prevenção, vocês entendem que é possível a prevenção? Com certeza, né? Nós entendemos, e claro que a prevenção ao assédio ou a outras formas de violência, ela não vai acontecer simplesmente por conta de um evento, né, de um debate, mas ela acontece na nossa percepção por uma promoção mesmo de uma cultura de respeito entre as pessoas, né, e é por isso que o evento ele tem esse nome, né, respeito no ambiente acadêmico. E também quando a gente falou de respeito, né, eu acho que passa um pouco por você não precisa necessariamente concordar com o estilo de vida do outro, né? Nós não estamos falando só de assédio, estamos falando nesse evento de outras situações, né? As outras formas de violência, mas é você respeitar o direito que o outro tem de ser quem ele é, né? Respeitar as diferenças, né, as desigualdades que nós temos. O plural ele é muito rico, ele é muito importante, né, dentro do ambiente universitário. Então, é para tratar um pouco sobre isso, sobre essa temática. E a prevenção, ela começa exatamente quando a gente faz uma conscientização e quando a gente traz esse assunto à tona. Né? Alguns assuntos são espinhosos, a gente gostaria que não acontecesse, né? Assédio, violência, gostaríamos que não acontecesse, mas o fato é que eles ocorrem e nós precisamos falar sobre eles. E quando a gente fala sobre eles, eu acho que se abre uma porta para entender como fazer para que isso não aconteça. Mas, de novo, nós não temos a pretensão de resolver os problemas com o evento. É uma provocação, uma reflexão,
e um chamado à comunidade universitária, né? A CIP sozinha, ou a direção da unidade sozinha, ou o centro cuidar sozinho, eles não vão dar conta disso, é cada um de nós, né? Nós temos que fazer o nosso papel. Professora, a senhora acredita que as pessoas ainda desconhecem um pouco sobre, por exemplo, o assédio? Por muito tempo, o assédio era uma questão mais ligada a uma coisa sexual, né? Uhum. A senhora acredita que as pessoas ainda desconhecem, cometem atos por desconhecimento mesmo, por não saberem que aquilo é totalmente inapropriado, um crime? Olha, eu acredito que sim, né? Às vezes o óbvio tem que ser dito repetidas vezes. Eu nem vou entrar na seara da questão generacional, né? Que algumas coisas eram aceitáveis, né? Algumas brincadeiras que eram aceitáveis antigamente e que hoje não são, né? E a cultura é assim mesmo, ela vai evoluindo. Comportamentos que eram aceitáveis, né? Há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, hoje não são. Então a gente tem que, felizmente, e a gente tem que ir reaprendendo, né? Então é um constante, eu acho que a gente estar atento, estar aberto, né? E ir reaprendendo a se comportar numa sociedade em constante evolução. Acho que isso é um ponto bastante importante para a vida em sociedade, né? No coletivo. Mas a questão do assédio, eu acho que ela traz, eu não tenho nenhuma pretensão aqui porque eu não sou da área jurídica, né, mas conversando com os colegas, primeiro que recai muito no sexual, como você falou, né, e aí assédio, importunação é a mesma coisa, não é? Eu faço uma piada de mau gosto, isso é assédio? Ou isso é importunação? Isso é um comportamento inadequado? Então, existe uma tipificação, por falta do melhor vocábulo aqui, que é importante a gente conhecer. A mesma coisa com o assédio moral. A gente também não pode banalizar o assédio moral, né? Porque senão, tudo é assédio. Então, quando um professor, por exemplo, dá um feedback negativo para um aluno, ele está assediando o aluno? Não necessariamente, né? O assédio ele tem uma conotação de reiteração, né? E também de uma relação hierárquica, uma exposição do outro a uma situação vexatória repetidas vezes, né? Uma desqualificação repetida. Agora, não é porque não configura assédio que tudo bem. Então, pode ser uma situação de outro tipo de violência, né? Ou de um outro tipo de conflito. Então, uma das nossas convidadas, né, que é a doutora Márcia Negrisoli, ela gentilmente, ela veio em 2023 e vai voltar para falar dessas diferenças, porque a gente não pode nem banalizar, mas ao mesmo tempo também não podemos, a palavra, né, assédio, mas ao mesmo tempo reconhecemos que algumas situações que acontecem pontuais, né, sem essa necessidade, sem essa hierarquia, elas também configuram uma violação, é uma violência, pode ser uma forma de violência. Então, ela vai tipificar, né, melhor essas questões. A senhora citou a doutora Márcia, a dinâmica do evento, ele vai ser uma palestra com ela? Como que é uma roda de conversa? Como que vocês estão elaborando? Assim? Olha, nesse primeiro momento, nós e a programação oficial, nós estamos só aguardando a confirmação do nome de um dos convidados, mas nesse primeiro momento nós optamos por uma dinâmica expositiva dialogada, né? Até porque vai ser no Teatro Universitário, vai ser das 14 às 17 horas, então é um tempo relativamente curto, se a gente for pensar para um tema ambicioso, né? A gente é ambicioso, um tema tão amplo, mas como eu falei, ele é um kickstart, é um início. E a nossa intenção é não parar aí. A partir dessa primeira conversa, que vai ser mais num formato de palestra, de resolução de dúvidas, né? De um bate-papo também dos convidados com o público presente, nós vamos, a partir daí, nos articular para
criar outras oportunidades de conversarmos sobre relações mais saudáveis, né, dentro da nossa comunidade aqui. Então, além da doutora Márcia, nós teremos também a professora Cássia, que é a ouvidora da FOB e da Prefeitura. Ela vai falar sobre os caminhos, né, da ouvidoria, os caminhos, no caso, para quando o indivíduo, inclusive, quer reportar algo que tenha acontecido, que tenha ocorrido. A gente busca também desmistificar algumas ideias, né? As pessoas às vezes não sabem que você pode fazer de forma anônima, né? Uma denúncia. E também convidamos um representante da Procuradoria-Geral da USP. Não temos ainda o nome, mas a Procuradoria já aceitou o convite, só está alinhando a agenda de quem vai poder estar conosco no dia 24. E essa pessoa, ela vem falar do que a instituição pode e do que a instituição não pode fazer, né? Porque existem situações diferentes. Quando acontece algo dentro da USP, envolvendo duas pessoas que têm um número USP, né, que estão ligadas ativos na universidade, existe um processo de verificação dos fatos, né? Pode ser aberta uma apuração, uma sindicância, que pode ou não gerar um processo disciplinar, né, dentro da USP. Isso não o que acontece dentro, aqui conosco, não é mutuamente exclusivo da pessoa procurar a justiça comum. Então, o procurador vai explicar isso também para nós. E principalmente, infelizmente, nós tivemos alguns casos em que a conduta inadequada partiu de pessoas da população que nós servimos, né? Por exemplo, os nossos pacientes. Que fazer nesse caso? Né? Porque a USP, ela não tem como fazer um processo disciplinar num paciente, né, que veio aqui uma vez, duas vezes. Então, não está nesse âmbito. E aí? Né? A pessoa que sofreu essa violência, né? O que ela pode procurar? Como ela pode procurar? Né? Quais são esses canais? Então, isso é algo que a gente vai discutir. E também, Vitor, eu acho que é importante, às vezes a gente coloca muita expectativa em quem sofreu, né? Ou a situação de assédio, a situação de violência. Não é uma situação fácil. Você denunciar não é fácil, né? Mesmo quando não existe uma relação hierárquica, não é algo que a pessoa às vezes consegue fazer sozinha. Sim. Né? Ela precisa de um apoio, né? Senão fica todo o ônus, né, na pessoa que está fragilizada exatamente porque foi vítima dessa situação. Às vezes é mais uma forma de violência. Mais uma forma de violência. Então, felizmente, né, nós temos aqui, e a gente vai abordar no evento também, mas nós temos canais de acolhimento. A pessoa, ela, independentemente dela querer apresentar uma denúncia formal ou não significa que ela tem que enfrentar sozinha até mesmo esse processo decisório. Então, nós temos canais aqui, né, como o Sistema USP de acolhimento, como o próprio Centro Cuidar, como o USP Mulheres, a própria CIP, que são canais onde esse indivíduo pode ser ouvido, né, onde ele pode ser acolhido e orientado nas diferentes ações, né, que ele ou ela podem vir a tomar. Então, eu acho que é muito importante isso, né, a gente não ficar só colocando a nossa expectativa. Claro que a pessoa que sofreu, se ela não verbalizar ou não formalizar de alguma forma que isso aconteceu, muitas vezes, se for sem testemunha, por exemplo, ninguém vai ficar sabendo. Sim. Né? E agora que eu citei testemunha também, e se você é alguém que presencia uma situação de violência verbal ou uma situação de assédio, né?
o que fazer? Então a gente vai dialogar sobre isso também. Professora, o evento ele é promovido pela PRIP, né, pela CIP, da FOB, mas ele não é restrito à FOB, né? O pessoal da FMBRU, funcionários, alunos, todo mundo pode participar, Todos estão convidados e é um evento, de novo, né? Nós estamos falando desse ambiente, né? Do nosso campus e a proposta é essa mesmo, né? Abrir para que as pessoas possam trazer as suas dúvidas e a gente espera, né, que, como eu falei no início, né, que seja não temos a pretensão de falar, olha, caso resolvido. Eu acho que são várias ações que somadas vão transformar essa cultura, né, e propiciar um maior respeito. Então, todos estão convidados e todos são coautores dessa mudança, né. Então, dia 24, no Teatro Universitário, das 14 às 17 horas, a gente conta com a participação de todos. Não é necessária inscrição prévia, né? Não é necessária inscrição prévia, é simplesmente chegar e participar. Professora, queria agradecer a senhora, parabenizar pela iniciativa. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, professor. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.